Bom dia a todos. Meu nome é Ana Cláudia e hoje eu vou estar fazendo a abertura com vocês. E o que saiu para a gente hoje foi do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, a lição número 87. Então, por que dormes? Né? Então, o versículo de onde ela foi tirado é do versículo de Lucas, né? E vem assim: e disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, essa passagem, ela está em 3 dos evangelhos, né? É a passagem no horto, né? Onde Jesus vai fazer a sua oração, né? Logo após. Então, o interessante dessa passagem é que ela fica entre duas coisas super importantes, que é a última ceia, que eles acabaram de sair da última ceia, né? Então, onde teve todas as revelações, né? Onde Jesus divide o pão, o vinho e deixa a cabeça deles completamente virada do avesso, né? Vocês imaginam, né, a situação deles ali, porque ele falava coisas que eles não entendiam, coisas que eles não queriam ouvir, né? Eu acho assim, porque na verdade eles até entendiam, mas ele falava assim, mas é sério, mestre, né? Aquela coisa de como assim? Não vai estar aqui, né? Aquela coisa meio. Então era tudo figurativo e ao mesmo tempo eles estavam naquela exaltação daquela última semana, onde ele fez tudo o que ele fez, né? Entrou ovacionado. Então, quer dizer, estavam vivendo uma parte feliz, e aí veio a Santa Ceia, e agora? Né? E aí Jesus fala, bom, acabou, tal, vamos embora, porque eu preciso orar. E leva todos eles. É nessa hora que Judas sai fora, né? Porque ele mesmo fala para Judas, vai e faz o que você tem que fazer rápido, né? Então, é nessa hora que eles se dividem, e acontece essa cena aqui. Porque logo depois dessa cena, todo mundo sabe o que acontece. Jesus é preso, né? E aí, todos nós sabemos o que acontece. Então, essa cena é realmente bem interessante, vista pelo lado histórico, né? Assim, do que realmente, ou do que supostamente aconteceu, o que para nós foi contado nesse tempo. Então, eu achei bem interessante. E essa cena especificamente, ela é mostrada em 3 evangelhos, né? Lucas, Marcos e Mateus. No Evangelho de João, ele faz um en passant. Ele não fala sobre os discípulos dormindo, ele só fala Jesus foi orar e foi preso. Ponto. Né? Os outros 3 descrevem. E nos outros 2 evangelhos, que não é o Evangelho de Lucas, que é onde está esse aqui, é onde vem o famoso vigiai e orai. É nessa hora aqui. Né? Mas Lucas não põe o vigiar e orar, ele põe de um jeito diferente, né? Então vamos lá. E aí, Emmanuel pegou justamente essa, então a gente vai em cima dessa aqui porque ela é diferente, né? Então, nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. Então, ele está levando esse dormir não só para o dormir físico, né? É um dormir geral, um adormecimento da nossa alma, né? Dos nossos propósitos, dos nossos objetivos, das nossas. Porque às vezes a gente tem gana de fazer alguma coisa, mas é mais forte não fazer, entendeu? Então é esse tipo de adormecimento, né? De coisas que a gente tem aquela coisa de fazer o que você já acordou para saber que aquele é o caminho, que aquilo é o que tem que fazer. Ah, mas está tão mais fácil onde eu estou aqui, né? Está tão melhor aqui desse lado, eu vou ficar aqui. Então, situações acomodatícias, né? Eu acho que é bem por aí, né? Então, aí ele volta lá. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos, aí ele coloca entre aspas, dormiam de tristeza. Que é diferente dos outros evangelhos que não se cita isso, né? E enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Então, o que ele coloca como dormiam de tristeza? Por isso que eu contextuei antes. Da onde eles estavam vindo? Né? Eles estavam vindo da Santa Ceia. Com a cabeça
lotada de dúvidas, né? E para quem lembra ou não lembra, não sei se isso tem uma importância ou não, mas não importa. Não eram todos os discípulos que estavam ali. Quem estava ali era Pedro, João e Tiago. Que, coincidentemente, são os mesmos três que estão em outras situações também importantes com Jesus. Né? Só eles estão com a filha do Jairo. Só eles estão no Monte Tabor. Então, se você pegar antes, você fala, nossa, que coincidência, né? Não é coincidência, né? Na verdade, mas isso também a gente não sabe. Talvez os três fossem os que tivessem um pouquinho já de... um passinho a mais para poder entender essa situação e levar de um jeito diferente, né? Mas se a gente olhar só historicamente falando, então os três, certo? Um triângulo, né? Então, Tiago foi o primeiro a sofrer o martírio. Tiago morreu 2 anos depois de Jesus só, segundo o que contam. Isso tudo ninguém tem certeza, né? Mas está historicamente colocado. Então, ele é o primeiro. João é o último a morrer. João passa por milhões de provações, mas ele morre de velhice. Inclusive, ele é citado no livro 50 anos depois, de Emmanuel, né? Como Nestório, que é um dos personagens do livro, ele fala que ele cresceu na mesma aldeia onde João morava. Então, ele é um discípulo, embora ele era criança, de João Evangelista. Então, João morreu com quase 100 anos, né? Então, quer dizer, você pega o primeiro, o último, e Pedro é o grande alicerce. Né? Quer dizer, Pedro foi o grande alicerce, a pedra, como Jesus colocou ali, o centro deles. Então, eram os três. Então, depois, né, quando vocês tiverem uma hora curiosidade, procurem e ver essas histórias, porque sempre tem alguma coisa que a gente consegue ligar de um jeito diferente, né, entendeu? Então, ele faz essa triangulação também desses três estando nesse momento tão importante com ele, né? E aí, vamos lá. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque entre as grandes dores. Então, o que Jesus pediu para eles? Levanta, né, para que não caiam em tentação, o que ele já vinha falando desde a Santa Ceia. Fiquem de olho, abram os olhos, a situação está mudando, né, porque ele já sabia o que ia acontecer. O aprendiz figurará o mundo como o campo de trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Então, nenhuma ovelha vai sobrar. Nenhuma. Então, o Cristo está trabalhando. E você está fazendo o quê? E nós estamos fazendo o quê? Né? Então, ele fala, o campo de trabalho do reino, onde você fará o quê? Onde nós, você não, né? Nós faremos o quê? Nos esforçaremos, operosos e vigilantes. Né? Aí entra no orar e vigiai do outro, porque essa é a parte, orar e vigiai. Recordando a prece em Getsemane, ou Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses e nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertar... Não, essa parte eu não vou ler agora. Então, eu vou falar primeiro uma coisa. Um exemplo... Não vou dar exemplo de outros cristãos. Vou dar exemplo nosso, certo? Então, tá lá. Você trabalha, eu trabalho na sopa. Então, eu trabalho na sopa, cada 15 dias, o sábado da sopa. Eu levanto e falo, ai, hoje é o dia da sopa. Né? Aí eu vou, certo? Eu vou. Aí tá aquele monte de batata, que delícia. Então, tô lá, eu descascando a batata, falando, nossa, olha o sapato, não podia ter um sapato melhor para vir hoje aqui? Não? Olha, outra nem penteou o cabelo. E tô lá, descascando as batatas. Certo? Acabou, graças a Deus. Tiro o meu avental, ponho lá e falo, agora só daqui 15 dias. Né? Vale o serviço? Vale. Não tomaram a sopa? Eu não fiz a sopa, eu ajudei a fazer a sopa? Ajudei.
Mas ele não valeria muito mais se eu fizesse, primeiro, focada na sopa, e segundo, com mais amor no coração? Então é isso que eu estou falando. Então, eu estava dormindo. Eu não estava fazendo a sopa acordada no Cristo. Eu estou participando da sopa sonambulicamente. Né? E quantas vezes nós ainda estamos fazendo coisas sonambulicamente? Né? Então, vamos colocar, mas agora faltou uma frase final, né? Que eu parei, porque justamente foi de propósito, né? Então, ó, como se fossem sonâmbulos. Voltamos aqui, né? Então, quero que a gente está fazendo sonambulicamente. Inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Quantos, para quem lê, para quem ouve livro espírita, quantas e quantas e quantas vezes você já viu exemplos de pessoas que, quando está lá do outro lado, quando está ali, ai meu Deus, eu podia ter feito, eu podia ter melhorado, eu podia ter, naquele dia da sopa, visto que o tênis estava rasgado, era o meu número, eu podia ter falado para ela que eu tinha um outro, eu podia ter ajudado, eu podia ter feito, eu podia. Né? Porque são os soluços tardios. Porque a nossa consciência vai chegar. A nossa consciência vai bater. Então, por que esperar os soluços tardios? Por que esperar o instante da morte corporal? Né? Tenta acordar agora. Hoje. Na verdade, ontem, né? Mas, para quem ainda não conseguiu ontem, vamos tentar acordar, ou que seja um pouquinho por dia. Como é a nossa queda de consciência? Como é esse acordar, né? É eu perceber, ai, nossa, falei do tênis dela, vou ficar quieta. Senhor, me ajuda, não vou falar, vou prestar, não, da próxima vez eu não vou nem pensar. É isso, é trabalhar dentro da gente um pouquinho que seja a cada dia, a cada hora, a cada minuto, a cada oportunidade, dentro de nós mesmos. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, a fim de que não existam lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Muitas vezes a gente está ruminando numa situação e parece que a vida não vai para frente. Ai, eu não sei o que fazer com isso, 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 eu não sei o que fazer com isso. Se você esquecer um minuto aquilo ali e for fazer uma sopa, aí vou fazer essa sopa aqui, vou fazer 10 potes, vou levar em tal lugar, vou fazer não sei o quê. Pum! A solução apareceu. Entendeu? Porque muitas vezes você está ruminando. Você está ruminando. Sabe o que é um bicho ruminante, né? Ele mastiga, é a vaca. Vai lá, pega aquele maço lá de coisa e mastiga. Engole, devolve e faz de novo. Engole e devolve e faz de novo. Por quê? Porque na barriga dela ela precisa de quebrar todas as enzimas e tudo mais. Mas isso é um ruminante que fica na mesma coisa, ó. E nós não precisamos ser ruminantes. Tá difícil? Peraí, vou desfocar, vou fazer uma coisa para o outro, vou fazer uma coisa para alguém, vou ajudar, não sei o quê. Pronto, você vai achar a sua solução. Não tenha dúvida disso. Entendeu? E para terminar, quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, pois é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações em pesadelos ou fantasias. Né? Mais claro que isso aqui não tinha como ser, né? Entendeu? Então, foi falado aqui semana passada ou retrasada, mente vazia, não foi? Oficina do diabo. Alguém falou aqui, não sei se foi semana passada ou retrasada, né? É exatamente isso aqui. Mente vazia, oficina do diabo. Então, não deixa a mente vazia. Trabalha. Esforça-te.
porque com certeza o resultado virá, né? Então a pergunta de hoje é: por que dormes? Pensa. Pensa aonde ainda cada um de nós está dormindo. Porque cada um de nós tem um sono diferente. Cada um de nós tem uma área de sono diferente. Mas não sejamos sonâmbulos, né? Estejamos acordados, esforcemos-nos e trabalhemos na seara do Cristo sempre. Ok? Um bom domingo. Então vamos à nossa oração, para que depois o Luiz possa continuar o livro dos Espíritos. Senhor nosso Pai, de amor e misericórdia, Jesus Cristo, todos os espíritos protetores de todos nós e também aqui desta casa abençoada. Estamos aqui hoje nesse domingo e esperamos poder estar recebendo essas lições que foram nos trazidas hoje, que ainda serão trazidas hoje, com o nosso coração aberto, a nossa mente preparada, para que possamos realmente arregaçar as nossas mangas e pôr em prática esses ensinamentos, para que os nossos soluços lá na frente sejam de alegria, e não de sofrimento, e não de falta de oportunidade, e sim de tarefa cumprida, ou pelo menos de tarefa parcialmente cumprida, o que já é uma grande coisa nesse momento e nesse mundo que estamos vivendo hoje. Agradeço, Senhor, peço que abençoe a todos aqui hoje, e assim seja. E agora, Luiz. Bom dia a todos. Bom, a Ana discorreu muito bem a respeito do tema e tem alguma coisa a ver com o que nós vamos trabalhar hoje, né? Nós estamos com o Livro dos Espíritos e, como sempre, o Livro dos Espíritos é um livro de estudos. Se alguém tiver algo relacionado ao livro, né, e que se puder contribuir para que a gente possa melhorar o nosso conhecimento, esteja à vontade, tá bom? Bom, nós estamos falando da Lei do Progresso, é o capítulo 8 do Livro dos Espíritos, e a questão que hoje nós vamos trabalhar é a questão que trata-se da marcha do progresso e a questão 780, desculpe. E ela está dividida em dois, tem a pergunta principal e depois tem mais dois subitens, que é A e B. Tá joia? Só para que vocês possam entender o que de material nós temos aqui hoje. E é muito, né? Nós vamos ficar praticamente presos só nessa questão. Por quê? Porque ele vai nos levando a outras questões que nós vamos tentar desenvolver por aqui. Dito isto, vamos àquela questão que Kardec faz aos codificadores da doutrina, que são os espíritos superiores que deram para nós esse contributo de conhecimento, né? E assim, Kardec pergunta: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Alguém já tem uma resposta aí? Olha só o que os espíritos da codificação nos colocam. Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Decorrer é originar, certo? Origina-se deste. O progresso moral vai decorrer, vai se originar pelo progresso intelectual. Por que isso? Porque quando as pessoas falam assim, aquela pessoa é ignorante, não conhece leis e tudo mais, ele faz tantas coisas erradas. Então, se ele desconhece, ele ignora aquilo e vai fazer por achar que deve, não é isso mesmo? Mas quando a lei existe, já ela está programada para que você possa cumprir, para que uma sociedade se desenvolva na maior harmonia possível, é lógico que ele vai tentar cumprir com esses objetivos. Assim como nós tentamos contribuir com nossos objetivos aqui. Alguém conhece a lei de speed aqui? Não está ali nas placas o speed tal, limite tal? Nós queremos sempre ir um pouco além. Agora, quando nós excedemos, o que acontece? Nós podemos ser punidos. E no bolso é onde a parte do ser humano que mais dói. Não é isso? Leis. E essa lei vai fazer com que nós tenhamos condições de entender, poxa vida, então, se eu excedi a minha velocidade estipulada naquele trecho, é porque alguém já nos mostrou que
se eu exceder aquela velocidade, o que pode ocorrer? Um acidente. Não é isso? E como é que é feito esse processo de limites de velocidade? Quando você vai entrar numa curva, ela já é projetada para, numa velocidade tal, você não escapar para fora. Se você excede essa velocidade, às vezes por mais que o carro seja equipado com bons freios e tudo mais, você pode, de acordo com a lei da física, você pode extrapolar. E ele perder o controle e acarretar o quê? Um acidente, que pode ser fatal para você ou fatal para outro. Você não vai aprendendo com o tempo? Então, assim é o espírito. Nós vamos aprendendo com o tempo. Mas é necessário o que mais? Numa encarnação só nós somos capazes de aprender tudo isto, né? Por isso que Kardec vai nos levando a questão 192 e a 365. Veja só. Nem segue imediatamente. Quer dizer, nós já temos conhecimento intelectual. Mas até eu me adequar moralmente ao que está dentro do meu intelecto, demanda um certo tempo. Por quê? Porque o meu livre-arbítrio vai falar assim, eu não quero obedecer. Né? Só à custa de muito sofrimento, muitas das vezes, é que nós vamos obedecer. Né? Vejamos o que diz a 192 e a 365. A 192, ele pergunta, que fala, é o capítulo 4, tá? Essa questão está no capítulo 4, que fala da pluralidade das existências. Não foi o que nós estávamos falando agora a respeito da reencarnação? Então ele diz assim, pluralidade das existências. E o subitem é transmigrações progressivas. E depois nós podemos ir para a Gênese, que fala a respeito das transmigrações dos espíritos entre mundos e entre o nosso próprio mundo. Nós não transmigramos do Brasil para cá? As leis são diferentes em alguns aspectos? São. Né? Nós viemos aprender coisas novas aqui? Sim. Nós desenvolvemos intelectualmente? Sim. Às vezes mais do que lá? Sim. E em moral? Então, veja só, todos nós passamos por processos de aprendizagem que é constante. Se eu voltar para o Brasil hoje, o que vai acontecer comigo? Muitas coisas eu vou achar estranho lá, quando para mim era normal na época que eu vivia lá. Mas hoje é estranho, principalmente o trânsito, é muito caótico. Né? Se você bobear, você bate, ou alguém bate em você. E as leis são praticamente as mesmas, mas em muitos lugares elas não são cumpridas devido a quê? Ao relaxamento de quem deveria fazer com que ela se cumprisse. Então o que acontece? Veja só. A questão 192, ele pergunta assim, pode alguém por um proceder impecável na vida atual transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro sem passar por outros graus intermédios? Então a resposta que eles nos dão é o seguinte, não. Pois o que o homem julga perfeito, longe está da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena. Mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito que se verifica com a criança que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude antes de chegar à idade da madureza. E também com o enfermo que, para recobrar a saúde, tem que passar pela convalescença. Demais, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Olha só, ciência é conhecer. A partir do momento que eu conheço, eu começo a aplicar na parte moral.
Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante do outro para atingir o extremo superior de escala. Dentro da doutrina espírita, nós temos o conhecimento que nós somos espíritos primitivos, né? E vamos passando para os espíritos mais evoluídos, e depois nós vamos entrar na escala principal, que é o espírito perfeito. São 5 escalas. E aí nós vamos observando. Ele diz assim: contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. É ou não é? Alguém já tentou se preparar para uma prova, estudando só um dia? Não vem o desespero? Né? E eu não me preparei durante o período que foi dado. Olha, tal dia tem sua prova. Pode cair isso, isso e isso. Você vai estudar o quê? Não vou estudar, eu já sei tudo. Mas dentro daquele contexto, são coisas minuciosas que você escapa da sua percepção, e aí, quando chega na prova, você vai ter dificuldade. Não é? Só depois, vou ler essa questão agora, que trata da 192, só para que nós possamos fazer um link no que nós estamos desenvolvendo aqui. Aí eu abro para vocês, tá bom? É engraçado, eu tenho tantos livros dentro desse tablet, ainda tenho que me recorrer ao Google. A tecnologia vem ao nosso... Né? Não está aqui, tá vendo? É complicado. Bom, eu vou procurando aqui, enquanto isso vocês têm alguma pergunta, algum comentário? Não? Por que não? Eu não sei tudo não, gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, a questão 192. Nada? Ô, louco. Na questão 192, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: pode alguém, por um proceder impecável na vida atual... eu estou meio confuso hoje, desculpem. Parece que eu já li essa questão. Sim, então é 365, desculpe. Por isso é que eu me baguncei aqui. É tanta coisa. Ah, está aqui. Por isso que eu havia separado ela e estava em dúvida. Aqui está aqui já, obrigado. Está tudo aí. Ah, meu pai. Faz parte, Luiz. Hã? Faz parte. Faz parte, né? Tá tudo bem. Não é o calor não, é a falha mesmo. Vamos lá. Dizem que a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando vaidoso, né? É mesmo? O pessoal, você entra, se o pessoal vai, idoso, vai, né? Vai. Então, veja só, ele faz esse questionamento. Por que que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados, neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Isto é, imperfeito, tem todos os vícios negativos e tudo mais. E o que os espíritos respondem para que nós possamos entender? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados. Nesses homens que então, e por isso, cedem à influência dos outros espíritos mais imperfeitos, o espírito progride em sensível marcha ascendente,
Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Então, nós observamos o seguinte. Como eu falei, nesse tablet eu tenho mais de quase 200 livros. Será que eu já consegui ler todos? Não. Mas o despertar da minha consciência com que tudo que nós temos aqui fez com que eu melhorasse em algum aspecto, depende do meu livre-arbítrio. Aí é que está. Eu posso ter o conhecimento científico e tudo mais, mas se eu não tiver o meu livre-arbítrio de fazer uma análise de o que é bom para mim e para a humanidade, eu posso dar à humanidade um ser que pode prejudicá-la. É ou não é? Então, dentro desse aspecto conhecimento, nós todos já temos um certo conhecimento, como a mensagem de abertura falou, nós já estamos despertos, nós não estamos dormindo mais. Nós temos conhecimento hoje para praticarmos leis morais. Praticar leis morais é o caminho principal para a nossa evolução, onde nós não iremos mais necessitar de reencarnarmos em mundos de expiações e provas. Por isso que ele vai nos colocando num aspecto de que não há possibilidade de nós regredirmos em evolução intelectual e moral. Nós podemos estacionar nesses dois parâmetros. Mas de alguma forma nós vamos continuar crescendo. Por quê? Ele coloca aqui, nessa questão 365, que nós, seres humanos, podemos fazer progresso simultaneamente. Não se efetua, não simultaneamente, em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante o outro, em moralidade. Onde é que nós mais nos adquirimos crescimento moral? É um questionamento. No mundo físico ou no mundo espiritual? Hã? Perfeito. Por quê? No mundo espiritual, quando nós desencarnamos, as pessoas falam assim, ixi, fiz besteira. Tive tanto conhecimento. A maioria dos espíritos toma conhecimento do que errou praticamente no mundo espiritual. Aí ele começa a desenvolver-se em aspecto moral. E com esse conhecimento moral que ele adquire no plano espiritual, ele já vem com a bagagem de que serve de freio para com o conhecimento intelectual que ele tem, para não provocar os mesmos erros. Não é mesmo? Aquilo que nós estávamos falando a respeito da lei. Nós aprendemos que aqui o speed é altamente punível, muito mais do que da região de onde viemos do Brasil, não é isso mesmo? Quando nós vamos para aquela região do Brasil, nós vamos ter mais cuidado ou menos cuidado? Não, depende. E o pardal não é o pardal não é um sistema de nos educarmos no trânsito? Então, agora se todos esses dispositivos que nós temos hoje vai nos punindo aos poucos, né, no caso de tirar dinheiro do nosso bolso, posto na nossa carteira, nós vamos aprender na marra, não vamos? E vamos... Hã? A lei da dor no bolso. Hã? Então, veja só, assim acontece conosco. No livro Céu e Inferno, nós temos, na parte que fala do item do céu, e ele vai falar sobre a progressão do espírito na erraticidade. Certo?
E ele diz assim, no item 10, que faz parte do item o céu, ele diz assim, no intervalo das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado segundo o bem ou o mal que fez. Olha só, quando ele fala o bem ou o mal, está aí inserido o conceito intelectual ou o conceito moral? Moral. Então, o intelectual no mundo dos espíritos, em termos de coisa, ele vale menos do que o aspecto moral. Porque aqui nós damos um ensejo muito maior, às vezes, do conhecimento intelectual. Não, vai lá, o fulano sabe muita coisa. Ele é um cara muito enjoado e tudo e tal, mas é um conhecimento, na área dele é um conhecimento assim, está acima da média. Mas, às vezes, ele usa esses conhecimentos para um outro lado. Alguém já ouviu isso? Um hacker. Para que um conhecimento intelectual imenso naquilo? Alguém já viu uma tela de um programador? É só letrinha, número. Você passa assim... É incrível. E o hacker, com aquela inteligência dele, né, ele bate o olho, opa, isso aqui eu posso usar. Mas quando um hacker ele começa a querer colaborar com as leis, o que acontece? Muitas vezes ele é contratado para tirar os outros hackers de circulação. Fala, Garcia. Porque ele já adquiriu no passado. Porque aquele conhecimento intelectual, naquela vida, não importa para ele. Ele já tem aquele problema. Uhum. Sim. Então vou ler o item 10. Veja só. Uma vez que o estado espiritual é o estado definitivo, você estava colocando aqui, né? E o corpo espiritual não morre, deve ser esse também o seu estado normal. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de pôr em prática na sua volta à humanidade. O espírito progride igualmente na erraticidade, adquirindo conhecimentos especiais que não poderia obter na Terra e modificando as suas ideias. O estado corporal, o estado espiritual, constitui a fonte de dois gêneros de progresso. Alguém ouviu a palavra erraticidade, não é isso? Alguém tem noção do que seja erraticidade? Hã? Não. O espírito progride igualmente na erraticidade. A erraticidade é onde o espírito, todos nós, quando estamos desencarnados, nós estamos na erraticidade. Isto é um estado temporário daqueles que ainda necessitam reencarnar. Certo? Então, no capítulo 6 do Evangelho, do Livro dos Espíritos, tem um capítulo, uma parte especial a respeito sobre espíritos errantes. E ele diz assim, a 224, que é alma no intervalo das encarnações, espírito errante, que aspira um novo destino que espera. Certo? Ele espera um novo processo reencarnatório. Aí ele vai falar a respeito quanto tempo pode durar este processo, de quanto tempo você vai passar do lado de lá da erraticidade. Isso é individual, porque nós não temos condições de prever quanto tempo eu vou ficar do lado de lá. Né? Então, só para que a gente possa fazer um pequeno adendo, para que as pessoas tenham noção de que na erraticidade é aquilo que nós estamos sempre no planeta de expiações e provas que nós estamos vivendo. Todos nós vamos viver essas condições. Mesmo o espírito já de grau adiantado, mas se ele tem necessidade de reencarnar, ele está na erraticidade. Tá bom? Vamos dar uma ideia. E outra questão que eles falam também é na questão 780A.
Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? O que é engendrar? Originar. Então, a origem do nosso... Esse é um dos sinônimos, tá? Tem mais outros. Como pode o progresso intelectual originar o progresso moral? Ficou mais claro agora? Às vezes uma palavra que nós não entendemos nos faz perder durante uma frase toda, certo? Então eu procuro sempre estar dentro mesmo palavras estranhas, mesmo que eu saiba um pouco o significado, mas eu vou procurar no dicionário exatamente o que ela diz, para que fique claro. Então, quer dizer, como pode o progresso intelectual originar o progresso moral? Então, veja só o que eles nos dizem. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Quando eu compreendo que algo é bom ou que é ruim, eu passo a ter noção do que eu posso fazer. Aí entra aquilo que se fala. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Quando eu tenho conhecimento, o que sou cobrado mais? Pelos meus atos? Uma criança, você vai puni-la porque ela deixou um copo cair acidentalmente? Não. Mas a partir do momento em que ele começa a ter consciência de que aquele copo não pode ser manipulado de forma atribulada, a responsabilidade dele vai começar a aumentar. Não é isso? Então, o nosso livre-arbítrio é que vai determinar o que nós estamos fazendo para que nós possamos progredir em moral, principalmente. Então, a inteligência acompanha a responsabilidade dos nossos atos. Não é? Isto é individual e isto também no coletivo. Por quê? Se eu faço parte de uma sociedade, eu posso fazer o que com ela? Trazer benefício ou malefício para ela. Visto? Agora, a partir do momento que eu tenho conhecimento que não devo extrapolar o speed em determinado lugar, ou qualquer um que seja, e eu estou fazendo, eu tenho o livre-arbítrio de fazer, de extrapolar. Mas as consequências do mal que eu vou cometer, se eu cometer um acidente, isso vai me provocar dores em mim e outras pessoas, na coletividade. Eu sempre digo, quando nós cometemos algo que seja um pequeno acidente numa estrada, quantas pessoas nós podemos prejudicar naquele momento? Não tem milhas e milhas de engarrafamento? Ou stop and go? E naquele stop and go não pode ter um médico que está indo atender uma emergência? E por causa desse pequeno incidente que nós cometemos, nós podemos, às vezes, colaborar com aquele atendimento que aquele médico queira fazer não seja executado. É lógico que outros vão poder fazer. Não estou colocando assim que há uma coisa estanque, não. É uma das coisas que pode ocorrer. Então nós temos que ter ideia de a nossa responsabilidade hoje, com o conhecimento que nós temos, é que nós possamos gradativamente, o mais rápido possível, evoluir moralmente. Tá bom? Nosso tempo acabou e vamos passar para o Evangelho que está com o Rafael. Tá? Obrigado a todos. Bom dia, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Todo mundo de bermuda, sandália, vestidinho. A galera saiu para ir no açougue brasileiro para comprar carne. Churrasco estava fechado e resolveram vir no Getúlio, né? Vamos esperar lá um pouquinho. Mas brincadeiras à parte, meu nome é Rafael Oliveira, para quem não me conhece. Estou com o Evangelho, né, de hoje. E é interessante, né, que a Ana acabou fazendo meu Evangelho aqui, né, com a abertura dela. E a gente só tem a certeza que a espiritualidade sabe de tudo e prepara tudo.
E ela, quando estava falando na abertura aqui de tudo isso dessa lição, né, que os discípulos tinham com Jesus ali, né, que Jesus pergunta, por que dormes? E somos nós que vivemos dormindo, né, diante dos acontecimentos que tem na nossa vida diariamente, né? E está na hora da gente buscar realmente despertar. Lógico que o dormindo é no sentido figurativo, mas isso é a realidade nossa, né? A gente deixa passar muitas oportunidades por conta disso. E aí ela entra pela falta, né, que os discípulos estavam tristes, né? Enquanto Jesus orava, a lição fala isso, né? E tudo isso é pela falta de fé, né? Porque a fé, ela traz esperança, ela conforta o coração. Então a falta do conhecimento trouxe também a falta de fé, o medo do que iria acontecer, do que estava acontecendo com Jesus. Então, em relação a tudo isso, porque o tema que eu escolhi falar hoje foi sobre a fé. Essa semana eu tive algumas ligações, né, de 2 amigos meus que infelizmente estão com câncer terminal, e aí, por saberem que eu sou espírita, que eu faço trabalho visitando pessoas nos hospitais, acabaram ligando para bater um papo. E, gente, não é fácil. Não é fácil você tentar confortar um coração de uma pessoa que está para morrer, desencarnar. Para mim, talvez seja mais fácil por ter o conhecimento dessa doutrina, que ela abre a nossa mente e explica a verdade sobre a morte, que não existe a morte, né? Que o Espiritismo, ele realmente veio para matar a morte, porque o que morre é o corpo, o espírito, ele é eterno. Então a gente fala e vem tentar conversar com uma pessoa, e graças a Deus uma dessas pessoas encontrou um pouco de conforto na palavra, no evangelho que eu abri, que foi justamente esse aqui, esse foi o motivo pelo qual eu escolhi esse. Outra já ficou desacreditado, culpando Deus, que achava que não merecia passar pelo que está passando. E aqui aí a gente tem 2 situações: aquele que aceita com humildade a situação que está vivendo, que procura entender o porquê está passando por aquilo, e é o outro que vai fazer com que a sua condição se torne um pouco mais difícil. Porque todos nós temos problemas e vamos ter sempre problemas. Isso faz parte do nosso dia, faz parte do nosso progresso moral e espiritual. Então, eu vou ler o item de hoje, que é das instruções do Espírito, que é o capítulo 19, que é a fé remove montanhas. Eu queria convidar que a gente realmente possa entregar ao nosso coração a mensagem que esse evangelho veio nos trazer. E ele começa assim: a fé, mãe da esperança e da caridade, que é o item 11, e ele começa: para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são colários da fé e se formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Se não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que caminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e duradoura e durável, porquanto, se é mais ligeira, duvida a abalar que será do edifício que sobre ela construíres. Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Visto que a fé
não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante, é contagiosa. Comunica-se aos que não tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes aos homens. Pregai pelo exemplo, lhe demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para que dardes a ver confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da terra. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, sabendo por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrado no fim de que vamos, apontamos e os meios que vos trazemos para atingir. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obra da fé. Isso aqui é o Espírito de José, esse foi José, Espírito Protetor. Isso foi em Bordeaux, 1862, na França. Essa psicografia. Então, como a lição fala, a fé, ela é mãe da esperança e da caridade. E esse foi o motivo. Quando a gente fala de Deus e a gente tem fé, a gente está fazendo a caridade. A gente está levando esperança aos seres sofredores. Então, por mais que eu tenha os meus problemas, como todo mundo tem aqui, quando a gente escuta alguém ligando para conversar sobre isso, essas coisas, você, cara, como é que eu vou falar, né? O que é que eu vou fazer? E a lição aqui, ela fala, né? O Evangelho fala que a gente tem que ser o exemplo. Não que eu seja exemplo para ninguém. Mas hoje eu posso falar de fé para vocês, porque hoje eu sei que é fé. E a fé é uma coisa que cada um vai sentir ela de uma forma diferente. Algumas acham que precisam ver as coisas acontecerem para ter fé. Alguns simplesmente sentem. Mas como assim, Rafael? A gente sabe que nós respiramos e dependemos do oxigênio. Alguém aqui consegue ver o oxigênio, o ar? Não. Mas a gente sabe que existe, correto? Mas quando a gente puxa, a gente sente, não sente? Assim é Deus na nossa vida. Precisamos sentir. Precisamos acordar, como a lição nos falou. Temos que ter o despertar. E disse-lhe Jesus: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Não foi a lição que a Cláudia fez? E ela fala, nos ensinos fundamentais, Jesus é imperioso evitar as situações acomodíticas em detrimento das atividades do bem. E é fazendo o bem que a gente vai aprender a ter fé. A gente vai aprender a ter esperança. É no sofrimento, nas dores da vida, que muitas vezes aprendemos a ter fé e esperança. Porque é nesse momento que a gente chora verdadeiramente com a nossa dor e conversa com Deus como nunca tinha conversado antes. Está entendendo como a fé se manifesta de formas diferentes na vida de cada um?
Mas é preciso o sofrimento, a dor, para que a fé se manifeste na minha vida? Não, não é. Mas a maioria das vezes é dessa forma que ela se manifesta. E isso é um bem na nossa vida. Porque a dor, ela está trazendo esse despertar, né? Para dizer que a gente está afastado de Deus, para mostrar que a gente está dormindo, dando os vacilos da vida aí, jogando as oportunidades que Deus sempre está colocando na nossa vida para a gente ser uma pessoa melhor, melhor com nós mesmos, melhor com as pessoas que encontramos no nosso dia a dia, com o irmão que está próximo de mim. E o que está faltando para que a gente siga, para que a gente tenha mais fé? É orar mais, é estudar mais, porque o estudo, ele nos liberta dos nossos vícios, das nossas fraquezas e nos aproxima de Deus através do conhecimento que a gente adquire aqui. São esses conhecimentos que nos preparam para os problemas da vida que a gente vai encontrar. Quantos de nós aqui, assim como eu, trabalhador dessa casa, que trabalho na quinta-feira, quantas pessoas com quantos problemas que eu peguei aqui, que eu não imaginei que Deus estava me preparando para o momento que eu ia viver com certos tipos de problema dentro da minha casa. A gente está trabalhando aqui com uma pessoa que tem um câncer, que tem uma depressão, e a gente não sabe se lá na frente a gente vai passar por isso ou vai ter alguém dentro da nossa família. Vocês estão entendendo? Isso é fé. Você está trabalhando, aí é como a Cláudia falou. Você vai distribuir a sopa, está lá, ai. O trabalho valeu? Valeu, porque matou a fome de quem estava com fome. Mas poderia ser melhor? Sim. Mas os espíritos têm fé na gente, porque eles não olham a matéria, ele olha o nosso interior, ele sabe que todo mundo aqui vai evoluir, que todo mundo aqui, que por pior que seja, ele tem amor a alguém, algum ser humano, ele vai ter um momento de fé dele, na dor dele, no sofrimento dele. Ele acredita que a gente vai melhorar. E vamos. Nossos filhos, para quem é pai e mãe, que tem uma época que dá trabalho, meu Deus do céu. Tem que ter muita fé, muito amor, para saber lidar com muito problema dentro de família, muitas vezes. Mas a gente não tem fé. Eu tenho fé que esse menino vai ser uma coisa boa lá na frente. Eu tenho fé que ele vai parar de fumar maconha, vai parar de usar droga. Quantas famílias não passam por isso, gente? E só sabem dessa dor quem passa por isso. Não é fácil. Eu tive dentro da minha família no Brasil, meus primos, alguns primos meus, eu perdi um tio meu por causa de droga. Tentou assaltar uma farmácia, sem necessidade, porque tinha dinheiro, família, condições, meu avô tinha condição, mas o vício entrou com um guarda-chuva, como se fosse uma arma. A polícia passou, deu um tiro de 12. E aí? É uma dor. Ele causou isso para ele. É uma pessoa ruim? Não, era doente. Porque a droga é uma doença. Só que às vezes, se a gente não tem fé, a gente deixa de amar. Porque a falta de fé é o que faz a gente deixar de amar. Enquanto existir fé na nossa vida, existe esperança e amor. Acreditem. Enquanto houver fé, essa luz de esperança e amor vai estar com a gente. Isso é muito importante. Nós vivemos hoje numa situação que parece que as coisas só estão piorando, mas não estão piorando. O planeta está mudando. E essas mudanças hoje estão sendo mais visíveis. Passando por situações, as guerras sempre existiram. Mas hoje a gente tem a televisão, a gente tem a internet, né? As redes sociais conseguem difundir as notícias
verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. E quantas dessas notícias nos traz desesperança, às vezes nos tira a nossa fé. Então está na hora da gente acordar, como a lição falava, para a fé verdadeira. Saber o que a gente está buscando na nossa vida. A mesma busca que a gente faz no lado material, que a gente possa também fazer no nosso lado espiritual. Buscando estudo, buscando trabalhar, gente. Porque são essas coisas que vão nos ensinar a ter fé. Porque quando a gente sai de casa para ir visitar as pessoas em hospitais, para fazer o bem, para trabalhar na casa espírita, na igreja, qualquer lugar que você decidir fazer o bem, a gente consegue entender que os nossos problemas não são maiores do que os outros. Para mim, o meu problema é o maior do mundo. O seu problema é maior do que todo mundo, mais do que o próprio mundo. Alguns dizem que é maior do que a galáxia, do que o universo aí. Ninguém sabe a dor que a pessoa está sentindo. Como é que você vai dizer, não, está tudo bem com você? Ok, você está com câncer, você vai morrer daqui 1 ano, 8 meses, 6 meses, e dizer que está tudo bem? Peraí, eu vou morrer, cara, e está dizendo que está tudo bem? Para mim está tudo bem. Porque eu sei que quem morre é o corpo, não o espírito. Mas ele não tem conhecimento disso ainda. Então eu tenho que ter fé para poder ter amor, porque fé é amor. Para poder falar de uma forma sem crítica, sem julgamentos, amando, sentindo a dor daquele irmão. E aí é me colocando no lugar dele. Para tentar levar um pouco de esperança. Oh, você vai morrer, mas a vida vai continuar aí, cara. Não é assim. Pô, cara, me desculpa, eu sinto muito, eu sei que não é fácil. Cara, vamos orar, vamos pedir a Deus, porque para Deus nada é impossível. E não é. E não é. E a gente entrega o coração a Deus e ora com fervor, conversando como se estivesse conversando com nosso pai, nossa mãe, entregando verdadeiramente aquilo que a gente está sentindo. Aí a gente consegue entender, sabe, Deus na nossa vida. Porque a gente sente. A gente sente essa energia boa no nosso coração. Os problemas não saíram da nossa vida, não vão sair, mas a gente consegue sentir algo que traz esperança para cada um. É a fé. É o amor de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga que está do nosso lado, nos acompanhando. Quem aqui, escutando esse evangelho, não está sentindo fé agora, sentindo um pouco mais de conforto no coração, no amor que essas palavras trazem. Porque não são as minhas palavras. Isso são palavras que os Espíritos trouxeram com um conhecimento elevado, uma moral bem elevada, para confortar o nosso coração, para trazer esperança e fé aos nossos corações. Aí ele fala que o aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de trabalho no reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. É o trabalho. O estudante, somos todos nós aqui, que vai trabalhar e vai ter esse entendimento. E é esse entendimento que vai trazer esperança, caridade ao nosso coração. Aí fala, a esperança e a caridade são corais da fé e formam com esta uma trindade inseparável. É isso que o Evangelho está falando. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Não é verdade? Quando diz a passagem, sabe, meu reino não é deste mundo, não é?
Eu tenho que ter fé para acreditar nisso. Não tenho fé em Deus que amanhã meu dia vai ser melhor. Eu tenho fé em Deus que minha semana vai ser melhor do que foi a semana passada. Mas a gente não falar da boca para fora, que é o que a Cláudia falou aqui, a Ana falou aqui muito bem na abertura dela. Mas, por mais que a gente comece a fazer esse tipo de trabalho, como foi citado na lição aqui de abertura que ela falou, por mais que a gente não tenha fé, insista. Porque vai chegar um momento que a gente vai ter fé. Porque o trabalho vai nos moldando, vai nos transformando e transformando a nossa vida. É Ele que vai trazendo o entendimento, junto com o estudo, junto com a oração. Orar, gente, a gente precisa saber orar. Orar não é chegar, Pai nosso que estás no céu, não é. É a gente conversar. Sabe quando a gente tem algum problema que liga para um amigo, uma amiga, para desabafar? É isso que a gente tem que fazer com Deus. Poxa, mas Deus não é Deus, a gente sabe todas as coisas, sim. A gente não tem nosso filho, não sabe que ele está fazendo alguma coisa errada e muitas vezes ele não fala nada. Espera ele vir. Ô meu filho, não compra esse carro não, esse carro dá muito, quebra muito. Aí o menino vai lá e compra. Ô meu filho, não rebaixa, roda desse carro não, aí ele vai lá e rebaixa. A gente está sabendo o que vai acontecer lá na frente, mas ele quer fazer. Tá entendendo? Estou falando isso porque foi meu filho que fez exatamente isso aí. Tá entendendo? Lucas, não compra esse carro, mas aí foi, comprou o carro que eu gosto aqui, filho, tá bom. Aí como ele está gastando, eu acho que já comprou uns 3 carros desses com ele que gastou. Tá entendendo? Mas não quer se fazer o carro que ele quer, então não doeu o suficiente ainda no bolso dele para ele ver que não vale a pena. Mas eu tenho fé que um dia ele vai aprender. E vai desfazer e procurar uma coisa melhor. Tá me entendendo? Então, gente, algumas pessoas sabem aqui, pelos problemas que eu passei dentro da minha casa. Eu já fiz alguns comentários aqui. E hoje, quando eu falo a vocês que eu posso falar de fé verdadeiramente, eu falo. Porque eu sinto isso na minha vida. Eu acredito. Eu acredito. Pelo conhecimento que eu aprendi dentro dessa casa, dos meus amigos aqui de caminhada, que me apoiaram e me apoiam até hoje, do apoio que eu tive na minha casa, quando eu estava em oração, e pedindo ajuda aos mentores dessa casa, e à noite chegou uma mensagem falando que eu não estava só. Fluidificaram a água, e um irmão foi até a minha casa levar água, e uma palavra de esperança. E graças a Deus, hoje eu desfruto dessa fé que eu tenho dentro de mim, porque eu acreditei que tudo aquilo ali iria passar. Não no meu tempo, no tempo de Deus. Mas, infelizmente, a gente também tem que estar preparado e entender que há certas situações que não vão ser aqui, vai ser no outro lado. Aí é onde entra a fé futura. Eu tenho fé, mas não só aqui, no futuro. De saber que às vezes o meu final é ter essa doença miserável do câncer e ter que partir dessa forma dolorosa, mas saber que lá na frente eu vou estar conseguindo regenerar tudo de errado que eu fiz. Que às vezes esse câncer que eu tenho foi de uma vida, né? Porque eu fumei muito, porque eu abusei muito de drogas no passado e hoje vem um reflexo disso na minha vida. Infelizmente, quem começa a fumar novo, a gente não vê o resultado. O câncer não aparece quando a gente está sem o primeiro cigarro. Ele vai aparecer lá na frente, correto? Então, muitas das vezes, essas situações vão aparecer, a gente vai ter que desencarnar dessa forma, para do outro lado a gente não perecer no mesmo erro, não cometer o mesmo erro. E ter mais fé, mais esperança. Quantas pessoas aprendem a ter fé quando caem doentes? Porque lembra que existe um Deus que ama, que cuida, que está perto da gente. Que ama cada um de nós. Independente da nossa situação,
dos problemas que nós temos, dos erros que nós fazemos, né? Que deixando claro que tudo isso que a gente passa não é Deus castigando ninguém. São situações de escolhas que nós fizemos no passado que estão refletindo agora. No passado, não é só na vida passada, não. É no passado ali atrás, ó. Semana passada, que eu tive a oportunidade de ajudar alguém e eu falei, não quero, não vou não. Eu estou busy aqui, vou, sabe? No passado, da semana passada, quando vi uma pessoa passando fome, tive a oportunidade de alimentar e não alimentei. Porque eu não queria tirar o dinheiro de uma cerveja para dar a uma pessoa que estava passando fome. Estão me entendendo, gente? A fé é uma coisa que a gente tem que sentir, não adianta a gente procurar. É a única forma para a gente entender fé e sentir fé. É trabalhando e estudando. Acreditar. Sou passista aqui na quinta-feira. O que seria de um passista se ele não tiver fé? Eu não estou vendo. Estou dando um passo e não estou vendo nada. E aí? Ele fala, só estou fazendo ventinho. Se eu não acredito no meu trabalho, não adianta. Lógico que se isso acontecer, a espiritualidade não vai permitir que a minha energia, a minha falta de fé atrapalhe aquele irmão que está deitado naquela maca recebendo um passe. Os espíritos estão dando passe naquele irmão. Porque quando eu falo estou dando passe, eu estou dando passe, teve um estudo, tem uma técnica, sim. Não sou eu que estou dando passe. Isso são os espíritos que estão. Eles estão apenas usando o meu magnetismo para trazer a cura daquele paciente. Não sou eu que dou o passe em si. Não sou eu que estou curando. Eu não faço nada. Eu sou um instrumento onde eles estão usando. Eu sou o bisturi que eles pegam para fazer o corte e depois pega a agulha ali para costurar. Esse é o trabalho de cada um de nós aqui. Mas eu tenho fé. Então, quando eu tenho fé, é diferente. Você sente. O paciente sente. Quando eu chego ali e falo, gente, fulano, deita aqui, esquece do problema lá fora. Entrega o teu coração em oração a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está aqui, que preparou esse ambiente para cuidar de você. Esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com Jesus. Esse é o seu momento com a espiritualidade amiga. Cuide de você. Tenha fé. Tenha amor no seu eu, no seu ser. Acredite. E aí, quando você dá o passe, quantas pessoas falam, Rafael, eu senti uma energia assim. Isso é Deus na sua vida. Isso é fé. Você teve fé. A tua fé te curou. Não é verdade? E é verdade. Já foram feitas pesquisas no hospital em Nova York, há uns anos atrás, 5 ou 6 anos, onde pegaram 30 pacientes, de um lado que oravam, que acreditavam em Deus, e outros 30 que não acreditavam. E aqueles 30 que acreditavam se recuperaram mais rápido, porque oravam. A medicação diminuía a dor mais rápido e eles tinham alta mais rápido. Enquanto os que não acreditavam, não oravam, sentiam mais dor, mesmo tomando a medicação, demorava mais e demorava mais tempo para ter alta. Isso foi feito um estudo pela Universidade de Nova York. Eu tenho esse estudo guardado, não lembro agora aqui, mas uma outra oportunidade eu vou falar dele, trazendo a fonte onde vocês vão poder olhar. Então, hoje a ciência está comprovando o que muitos de nós sabemos e acreditamos. A fé remove montanhas. Não no sentido de pegar aqui, mover a montanha. Né? Porque senão o landscape desse planeta estava lascado, viu? E cada um ia querer botar de um jeito o seu jardim. Então, mas é verdade. É mover, é saber que traz esperança e conforto, que alivia as nossas dores. A fé não tira os problemas da nossa vida, tá? Mas ela traz esperança e nos traz força para conviver e conseguir resolver os nossos problemas. Porque Jesus, ele sempre falou, ele não falou que ele veio para tirar os problemas da nossa vida, mas ele falou para cada um de nós que ele estaria conosco até o final das nossas vidas. Bom dia a vocês, para cada um de vocês. O tempo acabou. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que vocês possam encontrar fé
necessária, que acenda essa luz na vida de cada um de vocês, trazendo esperança e muito amor para todos. A gente vai para o passe agora aqui e a prece final também, tá bom? Deus de amor e bondade, entrego em tuas mãos as nossas vidas, os nossos sentimentos, os nossos sofrimentos. Mestre, tu conheces cada coração aqui. Sabe das dores que cada um aqui tem, dos problemas financeiros, de saúde, amorosos, familiares. Traz, Jesus, através dessa prece, um pouco mais de fé aos nossos corações. Que essa fé venha trazer esperança, que enche o nosso coração de amor e luz. Que essas esperanças que vão aparecer no nosso coração nos leve a praticar o bem, trazendo um pouco de esperança e praticando a caridade, não só em nossas vidas, mas na vida dos irmãos que estão lá fora, com fome, com frio, sem uma casa, com os irmãos que estão doentes nos hospitais, estão sem esperança e fé, que nesse momento possam sentir o teu amor entrando no coração, acalmando, trazendo paz. Mestre, abençoe o começo dessa nossa semana, que a gente possa saber aproveitar as oportunidades que irão surgir no nosso dia a dia, que possamos ter mais paciência, sejamos mais caridosos com os nossos irmãos lá fora, mas com nós mesmos, reconhecendo os nossos defeitos, os nossos vícios e tentando vencê-lo cada dia para nos tornarmos pessoas melhores para nós mesmos e com os nossos irmãos. Abençoe o nosso domingo, a nossa volta ao nosso lar e essa nova semana que surgirá na nossa vida, com muito amor, muita paz e muita luz. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.